coração, quando você começou a caminhar, que você começou a conhecer Deus, como você mesmo disse, começou a pegar gosto pela oração, como é que começou a ficar a tua vida? Mudou? Mudou bastante, viu? A vida da gente muda como da água para o vinho, porque, igual eu estava falando, o seu pensamento é outro, você larga muitas coisas do mundo, né? E vai buscar Deus. Então, na família muda, igual você está falando sobre o respeito, né? As pessoas te respeitam. Então, a minha filha caminhou comigo dos 7 aos 14 anos, agora encaiou, mas se Deus quiser ela vai voltar. Então, a minha mulher ficou uns 15 anos sem confessar, sem comungar. No momento, depois que eu comecei a participar da renovação, que ela voltou a confessar, a comungar, e como diz, eu converti a minha mulher. Então, você vê, já é uma graça, né? A Deus, né? Com certeza, né? Vocês veem, quando você realmente se abre para Deus, você começa a viver a fidelidade com o Senhor, realmente as graças vão tomando conta de tudo que está à nossa volta, né? Pode ver que na casa do Celção a filha foi tocada, a esposa foi tocada e as graças começaram a se abrir. 15 anos, Celso, sem confessar, sem confessar, 15 anos sem se confessar e comungar. Depois da experiência de conversão do esposo, ela passa também a voltar a fazer parte da igreja. E, só que como você me dizia, né, ontem, Celso, não foi só alegria que você teve no começo da caminhada. Não foi só teve algumas dificuldades também. Teve algumas dificuldades, porque, sabe, na caminhada tem dificuldades, senão, né, não tem como você crescer na fé, né? Porque se fosse tudo maravilha, eu sempre falo, se fosse tudo maravilha aqui, não ia caber jovem, não é verdade? Você anuncia, mas é sempre o mesmo, não é? Então, eu tive quando eu fazia uns 3 meses que eu estava caminhando, eu estava com o pé dentro e o pé fora, eu não estava ainda dentro, eu não sabia rezar uma salva ainda, não sabia rezar um creio, não sabia rezar o terço de jeito nenhum, né? Para ver a verdade. E a minha mulher caiu em depressão profunda, ficou muito ruim mesmo, e eu tentava rezar ali para ela, né, animada, levar ela no médico. O médico falou assim: não, nós não atendemos, tem que arrumar um médico, né, psicólogo para cuidar dela e tal, porque eu não posso dar injeção nela. E aí voltei de novo a ver. Chegou no médico, aí tinha uma menina, e ela falando umas coisas assim, tudo esquisita, e falando, nem eu entendo o que ela estava falando até hoje, mas, sabe, muitas coisas que vinha na cabeça, sabe, falar. Daí eu peguei, levei ela de novo, chegou lá, ainda a atendente que estava lá, falou assim: o Celso que fez você ficar nervosa? Ela falou: não, o Celso não faz ficar nervosa. Né? Então já melhorou as coisas. Já está mais não, né? E chegou e pegou o que ia posar na casa da minha mãe. Eu falei assim: mas não tinha na casa da mãe, né? Não, eu quero ir para a sua mãe. E saiu. E a minha sogra, com 80 e poucos anos, saiu arrastando a minha sogra e pegou na mão da minha filha, também já foi levando a minha filha pequena. Chegou lá, ficou ruim. E eu comecei, de repente, assim, eu comecei a orar em língua, mas sem, né, sabe? Eu ergui a mão e comecei a orar em língua. E ela orando em língua, e minha mãe rezando o terço. E eu orando, ela foi fechando os olhos, dormiu. No outro dia, 6 horas da manhã, ela acordou, perguntou: você não vai trabalhar? Eu falei: mãe, você está pronto? Você chegou e falou: Carlinhos, você não vai para a escola? Então aquilo foi para eu firmar mesmo, sabe? Foi uma provação, mas daí naquele momento que eu peguei firme com Deus, comecei a levar mais a sério as coisas, e graças a Deus, até hoje, já vai fazer uns 5 anos, né, que vai ser, nunca mais, pela graça de Deus, e não precisou também internar, não precisou tomar remédio, não precisou fazer nada. Pela oração, a tua esposa foi curada. Vocês estão vendo, né? Aí um pouquinho da história da salvação. E olha como que Deus é carinhoso, como que Deus é sutil na vida da gente, né?
Por atos simples, o carinho por uma filha fez ele parar de fumar. Uma salada, um prato de salada, Deus tocou no coração dele para que ele parasse de beber. De repente, essas situações podem estar acontecendo na tua vida também. Deus pode estar com essa sutileza tocando no teu coração, tocando no teu ambiente de trabalho, na tua casa, te mostrando sinais pequenininhos. Só que com a ação de Deus, esses sinais se mostram como grandes na tua vida, como grandes potenciais, como divisores de água. Basta você se abrir, meu irmão, para a graça de Deus. Basta você se deixar guiar por esse Espírito Santo, por esse Deus que te ama e que está querendo dar algo novo para a tua vida. E, mais uma vez, depois já quando estava começando a caminhada, você vê, Deus permite que o Sansão, sem saber rezar uma salve rainha, sem saber rezar um terço, numa situação ali que a família precisou, que a esposa estava doente, num súbito ali de necessidade, esse irmão levanta a mão e quando vê está orando em línguas, está clamando a ação de Deus sobre a esposa dele. O que é isso? É graça. É graça do nosso Deus. A mesma graça que Ele quer manifestar na sua vida, a mesma graça que Ele quer manifestar na minha. Basta a gente se abrir. E daí, Sansão, depois desse dia que você começou a orar em línguas, você parou? Nunca mais. Daí eu peguei mais firme, daí eu já logo eu já passei para partir da Uzeli, já comecei a orar para as pessoas, e comecei a ir para a capela e estou até hoje, graças a Deus, trabalhando, evangelizando e levando. Eu, sim, sabe, pelo meu jeito de eu tratar as pessoas, evangelizando as pessoas, principalmente os jovens, porque eu tenho muito carinho com os jovens, sabe? E brinco. Tem uns que não gostam demais, não gosta. Fazer o quê? Não tem? Se todo mundo gostar, né? 99% gostando, tá bom. Então, voltando um pouquinho, você estava falando, nós estávamos falando sobre a bebida, sobre os amigos. O único amigo que sobrou dessa caminhada, dessa bebedeira, foi o Jurandir. O Jurandir veio também pela renovação. Mesmo dia que eu vim, ele veio pela renovação. O único que veio, sabe, junto comigo, que saiu do bar também, que era a mesma situação minha. Então, é o único que sobrou, tá? Às vezes quem vai estar vendo depois aí, né, quem está acompanhando aqui agora pode pensar, nossa, mas então quando eu venho para a igreja, quando eu quero ter uma mudança de vida, eu tenho que abandonar os meus amigos. Mas nossa, aquelas pessoas que conviviam comigo, que faziam parte da minha vida, que estavam em casa, eu tenho que abandonar, não posso mais andar junto com eles. Não é isso, meu irmão. Mas como você viu, aquilo que antes tinha gosto na vida do Celso, que ela está no bar, que ela está bebendo uma noite inteira, que ela está fumando, começou a deixar de ter gosto. E a vida dele começou a ter um outro rumo, novos gostos, novas ocupações. E você chegou a convidar esses amigos alguma vez para estar vindo participar da igreja também? Então, tem alguns que eu até convido, até ia numa vez de contar missa lá do São Miguel, sabe? E tem alguns que falam assim, eu gosto de ser, se você mudou, mas não fica enchendo o saco da gente. Fala é jeito, né? Então, só que esses amigos, que eu sempre falo, se você não entregar a mesmo, para assim, eu quero parar, porque não é fácil. Não é fácil você sair da bebida. Não é fácil você sair de cigarro. Não é fácil um jovem que usa droga sair da droga hoje. Porque, já, não é fácil. Ontem eu, por exemplo, fiz uma visita na casa de uma pessoa que bebe, a pessoa falou, eu preciso de ajuda. Então, se você não tiver ajuda, você não vai mudar, você não consegue. Primeiro de Deus, mas a pessoa tem que dar outra para você. Entendeu? Eu estava falando, eu também, vamos voltando um pouquinho atrás, eu tinha um carrinho velho lá, o que era o carrinho? Era só para levar a bebida para o campo, sabe? E ali, os caras pegavam emprestado e saíam. Aqui lá falavam que era meu amigo. Só que não é. Só que eles precisam, só que eles não querem mudar, sabe? A gente fala, porque é igual. Se você quiser mudar, você tem que entregar.
não, você não muda. E você acha que essa mudança teria acontecido na sua vida só pelas suas forças? Só pelo seu santo tentado? Sem a ação de Deus teria acontecido tudo isso? Não, tem que ter a ação de Deus, porque você abrir o coração, como eu falei, e sentir a ação de Deus, deixar o Espírito Santo tomar conta, senão você não muda. Não, sozinho você não consegue. E como a gente disse então, né? Não é que você se afasta dos seus amigos, você abre mão da convivência com eles, mas é que você toma uma decisão na sua vida, e as coisas antigas já não tem mais lugar na vida nova que você quer viver, nas situações novas que você quer experimentar. E aos pouquinhos você vai vendo que para que você consiga viver essa vida nova, você tem que ficar nas coisas novas e abrir mão das coisas velhas. E aí aqueles que não querem vir para as coisas novas, para a novidade de Deus, continuam no caminho deles. É como dois amigos disputando uma corrida, e um desiste no meio e começa a caminhar. Aquele que está com garra, ele vai até o fim, e aí se distanciam. Infelizmente acabam se distanciando. Mas ontem a gente conversando também, Salsão, você me dizia que mesmo depois que aconteceu tudo isso, assim, você não teve mais vontade então de beber, nunca mais. Nenhuma vez passou pela tua cabeça para beber? Não, igual eu estava falando, né? Teve eu já estava na caminhada, daí estava um calor, eu cheguei onde eu faço compra, daí eu falei para ela, toma uma, você não, não toma não. Toma uma só, não faz mal não. Aquela não vai fazer mal. Daí eu falei, já que faz mal, vou tomar uma caracu. Daí tomei uma caracu. Daí no outro dia, eu desci da caminhonete, tem que trazer nós, eu fui direto na caracu de novo. Opa, parar por aqui, filho. Já tomou uma ontem, tomar uma hoje, de novo, amanhã vai tomar outra, daqui a pouco vai beber de novo. Daí também parei, eu parei mesmo, falei, não, você já tem tempo de ter bebido, né? Já foi naquele embalo, eu falei, opa, aqui não. Porque se você dá uma brecha para o inimigo, ele vai entrar. Ele é astuto, ele não dá moral não, filho. Você não pode dar uma barra. Você dá uma. É a mesma coisa. Se você quer parar de beber, não frequenta bar. Não tem como você frequentar um bar e você parou de beber. Você vai fazer o que no bar? Tem alguns irmãos que falam, mas Deus está tocando meu coração para mim evangelizar lá. Você vai evangelizar justamente no lugar que foi tua perdição. Você vai para a boca do leão, vai para a cova. Não, irmão. Tem que ter esse cuidado nessa ação. E daí não existe, sabe por quê? O bar que eu gastava R$180 por mês, de vez em quando eu passava pego uma coca, esse daí era um freguesão bom, pagava certo, mas já nem marcava, ele já sabia na cabeça. Ah, que pena que ele parou de beber. Pena para ele, não para mim, né? Então você vê, hoje, como eu estava falando, eu peguei um acertinho dos tempos que eu trabalhei na fazenda. Eu tenho ainda uns 50% quase tudo do acerto. Eu comprei uma motinha, fiz umas coisas lá em casa. Só que daí, se fosse o tempo que eu estava bebendo, eu não tinha tostão mais. Por quê? Porque eu cheguei e gastar assim, R$480 pagando bebida de campo, porque eu mesmo bebia, sabe? Porque eu não vendia bebida. Daí no outro dia eu ia pagar dinheiro da minha esposa. Entende? Então você vê como que é as coisas. Então, se você parou, pare. Não adianta você falar, eu vou parar. Hoje não, hoje eu vou no churrasco, na casa da minha mãe, ele está bebendo. Por incrível que pareça, só bebe a cerveja que eu bebi. Não bebe muito. Isso que é para provocar mesmo. Não bebe para provocar. Ainda tem litrão agora, eu achei litrinho. Como que é o negócio? Não, o negócio é feio, mano. Então eu vejo ali, começa com esse cabelo, eu já fico olhando, né? Eu fico olhando assim, aquele bafafá, tal, porque quando meu finado pai era vivo, daí que ele chegava, né, bebia ali e tal, já começava a discutir com o velho e tal, e eu ficava com ele e falava, opa, o negócio tá certo não, né? Eu chegava ao pai, para com isso, né, tal, ele, você tem que ter um jeito, né? Só que eu sinto, ele falava pra mim assim, a capital da sua família, você é casado, só que eu sinto, cara, que eu tenho certeza que meu pai, ele, tudo que ele era, não é porque ele morreu não, mas ele amava nós, porque pelo tanto que ele sofreu para criar 10 filhos, tem que amar, né? Interessante, né, o que o Celso falou aqui também.
questão realmente disso aqui, que a gente está vivendo esses dias agora, o PHN. Mesmo na caminhada, mesmo estando aí, já rezando, já, a vontade de beber, o vício antigo, começou a querer despontar no coração dele. Não por vontade dele, mas por uma brecha, por uma situação que apareceu, né? O que a gente disse, muitas vezes não é que a gente comete um pecado. Primeiro acontece na nossa vida uma situação de pecado, algo que pode nos levar ao pecado, e aí em seguida vem o ato de pecado, que é a nossa decisão. É quando a gente realmente permite que o pecado aconteça, ou a gente até mesmo por vontade própria acaba se lançando e cometendo o pecado. E na vida do céu já aconteceu isso, uma situação simples, foi fazer compra numa venda no mercado, e um amigo vendo o calor, né? Olha que coisa mais, né? Um calor danado para quem, né, tinha já o costume de beber. Eu falei, isso é uma cervejinha gelada, como diz nos comerciais aí, ia descer até aliviando, né, o rapaz. E acabou se deixando levar, tomou uma. Não é pecado, não tem problema, mas abriu uma brecha. Por quê? Porque ele teve um problema já com esse vício, e no outro dia, sem ele perceber, ele já estava voltando. Por quê? Porque existe um costume em nós, existe uma deficiência, né, em nós. É isso que acontece com a pessoa que bebe. Por que todos não são viciados em bebida? Porque aquele que bebe, ele tem uma tendência a ser inclinado para beber. Aquele que se envolve com a prostituição, ele tem uma tendência, ele tem uma fraqueza naquela área. Aquele que fuma, até mesmo pessoas que de repente se envolvem com coisas piores, assassinato e tudo mais, tem uma tendência para a violência. E o que leva a pessoa a cometer realmente esses atos? Ela se abandonar, ela se deixar levar por aquela vontade, por aquela situação. Mas o Celso, graças a Deus, naquele dia, naquela tarde, viveu o PHN na vida dele. Ele falou, não, é agora, é hoje. Eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero mais beber. Então, por hoje, eu não vou mais beber. E esse por hoje está sendo vivido todos os dias, né, Celso? Exatamente. Porque, sabe, é igual, se depende da gente. Pecar você vai pecar, mas assim, você falar não, você que tem. É a mesma coisa, é difícil parar de fumar. Não, é difícil, mas você fala, eu não vou fumar mais, você não vai fumar, porque você não pode deixar o cigarro dominar você, entende? Eu não vou beber, eu não consigo parar de beber. Não vai, por quê? Para de fumar, para de comprar bebida dentro de casa, porque tem uma vez que foi falado, disse que uma cerveja não fazia mal. Podia ter uma cerveja de janeiro, cerveja de tarde. Veio um pregador lá de Maria, acho que é o Creme, irmão do Rodrigo, ele chegou e falou, pessoal, tem pessoa que falou que não pode, ele pode tomar uma cerveja de cerveja de janeiro. Ele falou, não pode, quem parte não pode ter em casa, entende? Por quê? Quando você vai dar brecha para o inimigo, parou, não tem mais volta, senão você volta para o mundo mesmo, não tem outra coisa. E quem provou, eu sempre falei, eu estava com minha menina ontem, né, esse assunto do leite, ela me provou, você lembra, vai ser por beber para comprar leite para mim, né? Você vê, ela lembra ainda, ela é pequenininha, mas ela lembra, porque eu tenho até comentado, né, com a mãe dela, né? E ela falando, pai, falando sobre o jovem que vem muito cedo para a caminhada, né? Daí depois que ele está na caminhada, tá? Eu quero conhecer o outro lado, né? Isso é um problema. Então, e o outro já passa, não, eu vou conhecer tudo que é do mundo para depois ir para a caminhada, né? Só que eu acho que já é mais coisa, porque a pessoa que cai, ela cai mesmo. Porque dá dó de você ver um jovem quando ele cai. Você chegou comigo, você irmão, cai de novo. Cai de novo. Eu falei assim, mas você tem que ter força de vontade. Ele falou assim, mas turma, eu não tenho essa força. Eu falei, busque em Deus. É só em Deus que você busca a força. Não adianta eu querer buscar força em você. Não, busque em Deus. Só assim você conseguir, senão você não vai conseguir. E hoje o que está acontecendo com o jovem é isso, né? Você faz um negócio do mundo aí, nossa, né?
Você faz um negócio para a igreja, de graça o não vem e paga 30